pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AGCast, o videocast da AGCOM, gravado aqui nos estúdios da Vila Olímpia. Eu sou a Ana Faita, estudante de jornalismo e host do seu episódio de hoje. E comigo eu tenho ele, Rafa Domingos. Oi, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Sou Rafael Domingos, estudante de produção musical e fonográfica. E aqui no AGCast a gente comenta e conversa com estudantes, pesquisadores e profissionais para entender melhor o mercado de trabalho dentro das nossas profissões. E a ideia é que seja um papo de aluno para aluno. E hoje a gente recebeu um aluno aqui que, olha, já dando um pequeno spoiler, nas nossas conversas pré-gravação, eu já descobri até que ele viralizou hoje nas redes sociais. Não é? Tá 20 viralizando mil. essa semana, gente. Falou da Taylor Swift, juntando com o Corinthians e tá viralizado. Hoje a gente recebe ele, o Vini Braza, estudante de jornalismo aqui da Anhembi, que começou sonhando em ser um jogador de futebol, viu que não ia dar certo com a bola e foi pro microfone para ser jornalista. E hoje ele constrói uma carreira unindo jornalismo, produção de conteúdo, marketing e também falando sobre futebol. Vini, estamos muito felizes em te receber. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer aqui pela essa oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, Ana, Rafa. Eu gosto bastante de falar assim, sobre tudo, então acho que vai ser um papo bem legal. Então, pra gente começar, Vini, já conta pra gente como foi essa trajetória de chegar do jornalismo, o que te motivou. Eu já soube que você sempre quis ser jogador de futebol, não deu certo, foi pro jornalismo, me conta. Olha, o processo do jornalismo, eu, assim, trabalhei bastante para chegar a um ideal ali. Porque eu primeiro fiz um processo de conhecimento ali, que era um trabalho de... Eu esqueci o nome agora, acho que era eletivas, não lembro agora. Acho que é melhor cortar essa parte rapidinho. Eu tinha falado para você, era o teste vocacional, perfeito. Eu tinha feito um teste vocacional para entender melhor como que eu funcionava, assim, como que a minha cabeça entendia as coisas, e eu percebi que eu era muito vidrado em comunicação mesmo, que deu jornalismo, marketing, publicidade, praticamente tudo de comunicação, e aí chegou um pouquinho ali também em educação física, porque eu gosto de futebol, só que eu preferia mais o lado de humanas, porque eu percebi que eu gostava muito, tenho muita dificuldade com exatas, então eu achava que comunicação para mim era bem melhor, assim. E a área de humanas para mim era muito mais legal. Então eu fui trabalhando com isso, tive amigos de inspiração, a Vitória Cristina, ela está se formando agora junto comigo também. Ela trabalha no grupo da Band, ela trabalhou no esporte, trabalhou na TNT, trabalhou na Band Esportes, agora trabalha na Band com jornalismo mesmo, Hard News. E aí ela também me influenciou bastante, porque ela, por exemplo, passou no vestibular da SPM, que é uma faculdade caríssima, e ela passou em tem bolsa integral. Então já foi algo que eu já estava pensando também em fazer. E eu também tenho bolsa integral aqui na Anhembi, eu tenho bolsa ProUni, eu fiz cursinho por 1 ano, e aí eu passei em jornalismo. Eu passei aqui na VO e também lá na Paulista, eu preferi a Paulista por questões de acessibilidade. E aí eu acho que isso foi me levando direto já para o jornalismo, não quis desistir, não quis ir voltar atrás, então eu comecei a gostar do curso, assim que eu comecei a fazer, e aí eu achei legal, continuei, e hoje estou no 8º semestre já fazendo TCC. Bacana. E assim, o que essa conquista de entrar na faculdade, ingressar no seu sonho, representou para sua família? Olha, é muito bacana, meus pais se sentem muito orgulhosos, essa pergunta é bem legal. Meus pais se sentem muito orgulhosos, assim, quando eles veem eu em lugares, principalmente esse ano, porque esse ano eu fui para muitos lugares. Essa camisa aqui, por exemplo, eu ganhei no Betano Day, que é um evento que um criador de conteúdo grande me chamou. Tinha vários criadores de conteúdo, torcedores do Corinthians, torcedores do São Paulo, torcedores do Palmeiras, torcedores do Cruzeiro, do Fortaleza, gente que veio de outros estados. Teve o Vitor, que ele é torcedor, que ele é o famoso torcedor do Chama Samu, começou a cantar no meio da torcida. Ele é estouradaço hoje, tem vários seguidores, eu não lembro exatamente o número. Daquele meme Chama Samu? É do Chama Samu, começa a cantar lá. Ele virou criador de conteúdo. Eu tô me sentindo cronicamente online, porque eu não sei que meme é esse. Isso aí é tipo 2018,
por aí, né? Acho que é por aí. Eu não tenho certeza agora da data, mas foi nessa Quase 10 época. anos. Que ele foi nessa, acho que foi um pouquinho depois, acho que foi depois da pandemia, foi em 2022, 2023, alguma coisa assim, e ele estourou depois disso. E aí ele foi chamado para esse evento, eu até reconheci, ele falou: "Você não chama Samu?" Comecei a conversar com ele. E assim, o time dele inclusive foi campeão lá nos pontos corridos. E aí eu achei muito legal estar perto desse ambiente assim. E esse evento foi muito bacana assim para mim, porque foi um marco assim, os primeiros eventos grandes que eu fui. Representa progresso, né? Exato. O Kleber Machado eu vi esse ano também em evento, PVC eu vi em evento, todos jornalistas. Eu fiz curso com a Bianca Molina, que tinha o pessoal da TNT Esportes, Mariana Spinelli também, que era da ESPN e foi pra GTV, Dai Natália da Casé TV, que tá estourando hoje, também é repórter. Ela me segue, inclusive, eu fiquei muito feliz quando ela me seguiu. E esse contato todo, acho que isso é muito legal. E aí, voltando para a pergunta que você fez, meus pais se sentem muito felizes com isso. Eles gostam bastante, até porque em casa, assim, de todas, a minha família inteira, assim, contar, assim, por exemplo, meu avô e minha avó, da parte materna, eles não são letrados. Da parte paterna, eu acho que minha avó e meu avô mas tinham bastante dificuldade também com a leitura. E meus pais, eles conseguiram trilhar um caminho para estudar. Todos, meu pai, meu irmão e minha mãe, tem faculdade, todos pelo ProUni também. E se for contar, assim, de ramificações da família, cada um, mas, por exemplo, a gente tem os primos, tem todo mundo, assim, se for contar da família, todas as casas, assim, por exemplo, de primos, a gente é a única família, a única parte da família que todo mundo tem faculdade dentro da casa. Então, pra gente é muito importante, por mais que seja difícil, é muito importante a gente ter esse lado, porque eu conheço amigos que todo mundo tem faculdade, por exemplo, bisavô, avô, e isso é uma questão também social, né? Porque a gente tem dificuldade. Meus tios não fizeram faculdade porque eu falei, vou escolher não fazer faculdade. É porque era difícil, tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Então, muitas vezes não tenho tempo para estudar, para ir atrás de estudar. E aí a gente conseguiu ir atrás de estudar, de se aprimorar, porque hoje no mercado de trabalho é muito difícil você se manter sem ter uma faculdade. Exato. E para eles estar nesses ambientes, para eles me verem nesses ambientes é muito legal. Meu pai ficou muito feliz com as coisas que eu estou conquistando. Que bacana, Vini. E também o mercado de trabalho hoje, ele muda muito rápido, né? Querendo ou não, você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Não é à toa, a gente estava conversando que a IA tá aí para isso também, né? Então a gente tem que se atualizar, tem que ir atrás. É uma conquista, acho que, muito bonita para você e para sua família. Acho que com a sua formatura eles devem estar ansiosos para acontecer realmente e ver. E Vini, do seu lado, a gente pesquisou um pouco sobre você. E a gente foi sabendo que você já teve projetos próprios, tem alguns hoje em dia. Mas antes a gente quer saber um pouco sobre o Brasa Food. Conta pra gente o que te inspirou a criar o Brasa Food. Olha, a Brasa Food eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei. Tanto que eu quis manter o Brasa por conta disso. Eu não queria... Assim, quando eu terminei, eu falei, eu preciso mudar a identidade visual. Eu não queria deixar o Brasa de fora. Então, eu mantive ali no meu nome, que meu nome é Vinícius Mendes de Souza, não tem Brasa no nome, mas eu quis manter isso porque eu gostei bastante. Hoje em dia, muita gente me chama assim já. E a Brasa Food, ela surgiu como um perfil que eu só queria fazer portfólio mesmo. Eu não queria exatamente ser famoso, coisa do tipo. Se desse, tudo bem. Mas eu não tinha nem 20 curtidas direito nos meus posts. E hoje em dia eu tenho mais curtidas, assim. Hoje em dia eu tenho mais engajamento. Hoje em dia eu consigo mais coisas. E eu acho que a Brasa Food, ela surgiu de uma vontade, assim, lá em setembro, tanto que eu fiz o podcast com os meus amigos, com o Gustavo Sartori, Caio Tobias, Guilherme Ferreira, e a gente trazia algumas pessoas para comentar. A gente fez isso como uma ideia que a gente não trabalhava na época, então a gente precisava ter alguma experiência. Então eu já fiz isso e assim, a página em si eu quis criar com moldes da TNT Esportes, com coisas do tipo, para trabalhar também mais habilidades no Canva. E aí eu mantive aquilo até 2024, só que eu percebi que estava parecendo muito que era só uma página mesmo. Meu professor me perguntou assim, como é que tá a página de vocês? Aí eu fiquei, nossa, de vocês? A página é só minha, só eu que faço. Aí eu falei, eu preciso mais da minha cara nesse perfil para que pareça mais que seja eu mesmo, né? Então, surgiu dessa forma ali no começo da faculdade, setembro de 2022, e aí eu tô mantendo até agora, tô começando a crescer mais, tô feliz pra caramba com os elogios que eu recebo de pessoas muito grandes. Então, acho que é só continuar e trabalhar bastante. E seguindo isso, quando você entrou na faculdade, qual foi a maior surpresa que você teve? Olha, surpresa foi o choque de realidade em relação social. Porque Conta mais.
assim, não teve nem questão de futebol, essas coisas. Eu não tinha tanta vontade de fazer faculdade quando era mais novo, porque eu queria jogar bola, né? E aí, quando eu cresci assim, percebi que a faculdade era o melhor caminho, assim, como eu estudei em escola pública do 7º ano até o 3º ano, era uma realidade totalmente diferente. As pessoas não tinham tanto dinheiro, não tinham tanta coisa. E você chega na faculdade e você vê gente viajando pra Disney do nada, no meio do semestre. E aí você fica, que isso, gente? O que tá acontecendo? E aí, acho que esse choque de realidade foi grande, porque eu fiquei, meu Deus, as pessoas têm muito dinheiro, e gente que não faz estágio, e aí você fica, meu, como assim? Tá indo pra Europa, tá indo pra sei lá da onde? E aí eu acho que esse choque de realidade social mesmo, falou, mano, é realmente difícil, o buraco é mais embaixo mesmo. E é um choque também que te dá, que você olha e pensa, onde eu tava a minha vida inteira? Porque não, a faculdade também te traz a oportunidade de você furar a sua bolha e ir além. Então, eu acho que vai muito também dos lugares que a gente estuda. Por exemplo, aqui na VO, no meu grupo, eu não tive esse choque tão grande de realidades. Mas eu vejo que quando eu converso com pessoas de outras faculdades, eu sinto. Por exemplo, de faculdades que são um pouco mais caras, que a gente não cita por aqui, mas Sim. a gente sabe quais são. Mas eu sinto que é isso também que a faculdade traz. E um lugar que você estava falando um pouco sobre a questão de mudança do Brasa Fute para o Vini Brasa, eu percebi também na sua fala que é algo que acontece com muitos estudantes de comunicação hoje em dia, que é a gente surge da necessidade de criar seu próprio portfólio. Às vezes é por conta de, não consegui um estágio ainda, tô acabando a faculdade, agora o que eu vou fazer? Ou porque, por exemplo, no jornalismo esportivo, cara, você tem que criar um portfólio para as pessoas poderem saber quem você é, muito voltado para o mercado. Isso é algo que a gente já escutou aqui de outros convidados da GCast também. Olha, eu acho que o portfólio ele tem que ser montado para você ter os seus contatos, para você ter você mostrar a sua experiência para o mercado. Mas eu acho que não pode ter muito impeditivo. Acho que a pessoa não pode achar, não, mas eu tô fazendo portfólio, mas é só isso. Olha o portfólio dessa pessoa. Você não pode se comparar. Você tem que acreditar naquilo que você sabe fazer e colocar em prática. Tem muita gente que fala, nossa, você edita tão bem, Vini. Nossa, eu edito minha edição é mó ruim. Aí eu falo, relaxa, cara. Você tem que aprender no processo. Né? É prática. Eu comecei como, né? Comecei com o que tinha na mesa. Exato. E aí depois você vai melhorando e vai crescendo. Agora tá com um canal com quantos seguidores? Olha, agora eu tô com 1.200 no YouTube, com 1.200 no TikTok, mas aí no Instagram também. Só que assim, se considerar que eu tava com menos de 300 no começo do ano, em cada rede social. É uma grande crescente, olhando É uma grande crescente. Grande comunidade também, né, gente? Exato. 1.000 pessoas Exato. não é pouco, não. E é um bastante. senso também de comunidade. Uhum. Porque quando a gente compara... Eu trabalho com influenciadores, né? Então, eu vejo muito isso. Quando você compara qual é a comunidade de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e a comunidade de uma pessoa que tem 1.000 seguidores, você percebe essa proximidade maior. Porque são pessoas que, cara, te conhecem o seu trabalho, sabem do que você tá fazendo. E às vezes são pessoas até que vão engajar mais no seu conteúdo. Exato. Porque elas conhecem você. Porque Exato. Tem essa possibilidade de, tipo... Eu acredito que você seja super acessível se uma pessoa te chama nos comentários e você responde. Tipo, um direct, uma DM. Então, você cria essa proximidade e é assim que você constrói uma comunidade voltada para o seu mercado, para o seu nicho, porque é aí que você começa a ser visto também como referência. Exato. Tem muita gente que já comenta isso no meu canal no YouTube. É por isso que eu tenho essa impressão maior. Porque, assim, eu não consigo criar tantos vídeos por semana. Eu consigo colocar tanto... E o conteúdo, fazer bastante conteúdo é necessário para que você consiga crescer bastante seguidor. Acho que esse foi o meu maior impeditivo. Porque eu também tenho outras coisas para fazer. Trabalho presencial em uma empresa... que trabalha com social media, e eu não consigo ficar toda hora criando conteúdo. Agora eu tô estruturando melhor, fazendo cronograma, mas eu percebi muita gente falando, nossa, seu conteúdo é muito bom, continua, que vai dar certo. Isso muito tempo atrás, muito tempo atrás. Viraliza, continua. Exato. É o que aconteceu agora, né, com o meu vídeo da Taylor com o Corinthians, que viralizou, que subiu bastante, e foi com collab com meu amigo, que tem uma página grande. Eu acho que, assim, esse processo todo, dessa questão de comunidade, é bem legal. Eu sempre tento responder todo mundo, conversar com todo mundo, e todo mundo gosta bastante disso. Isso eu acho bastante legal, é um ponto bem interessante. E seguindo esse gancho, a gente tá falando dessa parte, mas e os desafios? Porque a gente geralmente fala assim, problemas, mas eu gosto mais dessa palavra, desafios, que a gente consegue superar. Quais desafios você já teve, assim, com essa página, ou na montagem? Ou até criando conteúdo, porque quando a gente cria conteúdo na internet, principalmente
sendo um jornalista num perfil, você tá pondo lá a sua cara a tapa. É você que vão julgar, o hate vai vir em cima de você, se vier, a culpa vai vir em cima de você. Já aconteceu alguma coisa parecida nisso? Olha, já teve gente que já me xingou porque eu comentei algo que eles não gostaram, coisa do tipo. Eu acho que a maior questão é comparação, você se comparar demais com as pessoas, você vê que tem gente crescendo muito e você mesmo fazendo um bom conteúdo, isso não é nem questão de inveja, isso é mais questão de você olhar, falar, eu tô fazendo tanto e a pessoa tá fazendo o mesmo tanto que eu, ela tá crescendo mais, será que eu tô fazendo algo de errado? Você começa a olhar dessa forma, não é nem inveja. Eu por exemplo, eu torço por todos os meus amigos, eu sempre comemoro as vitórias dele, tenho amigos que começaram, estavam com poucos seguidores, já estão com muito mais agora, e eu sempre tento trazer essa ideia, mas tem muita comparação. Eu acho que tem muita comparação, tem muita questão da pressão, que você tem que fazer mais conteúdo, você tem que fazer o conteúdo perfeito, bem trabalhado. Eu acho que comparação, pressão e também a questão do tempo, né? Fazer as coisas no tempo. Acho Porque, que é querendo ou não, também hoje em dia, por conta do TikTok, por conta da internet, por conta de você ter acesso rápido à informação, as pessoas querem cada vez mais. Vamos pôr um exemplo aqui no jornalismo esportivo. Um jogo do Corinthians, acabou o jogo. A galera já quer saber a sua análise do jogo no minuto que acabou. Eles não querem te dar esse respiro para você pensar, elaborar. É tudo bate-pronto. E eu acho que isso também é um meio de crítica para a atual sociedade voltado para o consumo de conteúdo. Que, por conta de você sempre ver vídeos de 1 minuto, rápido, fazendo aquele scrolling infinito, você não tem tempo de pegar informação com qualidade, de absorver tudo que você aprendeu. E isso recai também muito sobre o jornalista, sobre o criador de conteúdo, que é sempre pressionado para estar fazendo conteúdo. Se você precisa gravar o seu dia a dia, do começo até o fim, você tem que postar um vídeo hoje, porque senão já perdeu, e aí fica velho. E é uma pressão que, olha, it's a lot. Porque pra mim, eu também faço conteúdos para as minhas redes sociais, principalmente pro meu TikTok. Cara, é uma pressão que se você entra na pilha, você só vive pro TikTok. Quando o TikTok me pagar, quando eu conseguir viver de TikTok, tudo bem, eu vou viver pro TikTok. Mas por enquanto não dá. Olha, e mesmo como host, eu tô aqui aprendendo com a Ana Faita também sobre esse conteúdo. E a gente vê como a GCast é importante isso, porque são 3 estudantes da EMB Morumbi conversando com estudantes e a gente compartilha nossas experiências dentro do ramo da comunicação, né? Só que cada um com um recorte diferente, a gente consegue ter esse... como uma esponja, né? Absorver esses conhecimentos. E seguindo sobre isso, dos desafios que você contou, como é que você também, tipo, igual a Ana estava comentando aqui, de gerar conteúdo, por exemplo, você faz algum recorte, você analisa assim, qual que é o ponto mais importante, o ponto mais alto, ou, por exemplo, quando não tem muitas movimentações na semana, como é que você... Como você se inspira e como é o seu processo criativo? Olha, acho que o processo criativo ele é totalmente baseado naquilo da semana do futebol. É difícil ficar sem coisa para falar. É que, assim, muitas vezes você tem tanta coisa que você não consegue pensar naquilo que você vai recortar para falar e naquilo que é mais importante, que você fica com aquele medo de, ai meu Deus, vai dar errado. Não precisa ter esse medo. Você faz, se der errado, acontece, faz parte. Tinha uma frase que eu gosto bastante, que é, só erra quem tenta e só tenta quem tem medo de errar. Então, eu acho que isso é muito importante para você trabalhar. Porque se você ficar tendo medo toda vez, você não vai conseguir fazer nada. Congela. Te congela, você não faz nada, você não tem criatividade. E eu acho que o que eu crio parte do ponto de que eu olho para aquela situação, o que tá tendo na semana. Vai ter jogo do Corinthians, vai ter jogo... Hoje teve jogo da seleção. Eu não fiz conteúdo porque eu já tinha feito ontem já, e eu tinha mais coisas para me organizar, tinha que descansar, então eu preferi não fazer nenhum conteúdo, nenhum meme, nada. E aí, me organizar para poder fazer outros conteúdos, porque eu tô fazendo esse cronograma. Agora eu tô melhorando meu cronograma, fazendo um Trello aí para melhorar. E eu acho que a criação, ela parte daquela ideia de que você precisa olhar para aquilo que está sendo mais falado, tem várias ferramentas para isso, e ver o que as pessoas querem saber. Porque muita gente acha que criar conteúdo é sobre você, mas não é sobre você, é sobre o que você oferece para as pessoas, pode ser de experiência, de educação, de dar risada mesmo, de entretenimento. E aí você trabalha nessa ideia para você apresentar o conteúdo para a pessoa. É igual vender um produto mesmo, você vende o seu conteúdo.
A questão é que muita gente acha que, eu vou falar meu nome, olá, sou fulano, sei lá o quê, ficar lá no vídeo, as pessoas vão pular seu vídeo, porque elas não se interessam tanto por você, elas se interessam por aquilo que você provoca nelas. Se você, por exemplo, ouve Justin Bieber, se você ouve The Weeknd, se você ouve Iago próprio, você vai querer o que ele te proporciona, não exatamente ele em si. Você quer saber do que ele te proporciona. Aí o que as pessoas criam de relação com ele, de proximidade com ele, depois, com o cantor depois, é muito por essa mistura, por entender a cultura do cantor e gostar das músicas e de tudo que cerceia ele ali. E o que o Vini traz na fala dele é muito verdade. Trazendo para um exemplo meu, eu crio conteúdo pro TikTok, falo sobre, mostro meu dia a dia como jornalista, como estudante, como pessoa que trabalha com marketing. E um dos meus vídeos que eu tenho mais engajamento no meu TikTok é um vídeo que eu explico sobre a faculdade de jornalismo. É um vídeo que eu mostro o meu dia a dia, o que eu faço aqui na faculdade. Eu acho que um grande vídeo também meu, que teve muitos comentários, era um vídeo que eu mostrava o meu primeiro dia como analista sênior. E aí rolou um hate ali por cima de mim? Rolou, mas até aí tudo bem. Mas é muito legal porque nos comentários também existe uma comunidade de pessoas que perguntam. Tem a galera que me chama no direct pra saber se eu tô indeciso se eu vou pra marketing, pra jornalismo, pra publicidade. Sim. Me conta a sua percepção. E eu acho que hoje em dia, por conta da internet, criou essa aproximação das pessoas de humanizar e conversar mesmo. Virar e trocar uma ideia do tipo, me conta o que você acha. Porque aí você pega o seu repertório sociocultural também e conversa com as outras pessoas. E isso eu acho que é algo positivo na internet também. Acho que a palavra disso aí é identificação. Eu acho que muita gente se pergunta sobre, meu Deus, mas aquele conteúdo ali engaja, aquele conteúdo, sei lá, o conteúdo do Demetrio, por exemplo, citando o nome dele aqui, aquele cara que sai correndo na rua cantando, gritando, ou fica gritando, falando com os outros. O pessoal gosta do conteúdo porque acha engraçado. O pessoal pode até achar imoral ou coisa do tipo, mas não Será que eles gostam porque é um pensamento intrusivo que eles sempre tiveram e eles não tiveram coragem de fazer e alguém fez? Agora a gente pegou um ponto. Então, é exato um ponto. E aí você vê, por exemplo, o pessoal acha engraçado. Aí eu vou contar um caso de uma amiga minha que, por exemplo, eu vi o número dela crescendo muito, assim. Ela ficou grávida com 22 anos, que geralmente o pessoal considera cedo, ela considera cedo. E aí ela começou a criar conteúdo sobre a gravidez, sobre o momento dela, que é algo que gera identificação em quem tá grávida ou quem já passou por isso. Exatamente. Então, ela começa a postar agora os filhos delas, tal, o jeito que ela pensa, assim, eu tô só pensando quando vai ser que eu vou fazer o cabelo maluco dele, assim, por exemplo. E aí gera identificação, porque as pessoas riem, tá vendo? Você riu até agora. E eu tô pensando nos vídeos que eu vi essa semana de cabelo maluco. Eu vi um que você ia adorar de ser corintiano, que a família fez um estádio na cabeça da criança, era muito bom. Eu vi o do bombom. De valser enorme. Isso. É sensacional isso, e aí gera identificação. Quem gosta do conteúdo, quem gosta daquilo, quem acompanha aquilo, vai gostar do conteúdo dela. E só voltando aqui, vocês viram que hate é algo natural, tá? Sim. Gente, todo mundo sobre hate. E é sinônimo de sucesso. É porque se você coloca a cara a tapa, igual a Ana falou... Exato, eu acho que falando um pouco sobre a questão de hate, ele vai acontecer a partir do momento que você se coloca a tapa a situação e também por pessoas que queriam estar na sua posição, mas elas não têm coragem. Falou tudo. Porque, por exemplo, no meu caso, o que aconteceu? Eu postei um vídeo mostrando como era o meu primeiro dia como analista sênior. E um cargo de analista sênior é esperado que pessoas com mais idade do que eu ocupem, né? E eu fui uma pessoa que começou muito nova no mercado de trabalho, então eu trilhei uma carreira que me fez ser sênior aos 22 anos de idade. E quando eu postei, cara, uma chuva de gente falando, você tá mentindo! Nem conhece, sai falando. E aí eu fiquei com muita raiva nessa situação. Eu quase bati textão com a menina nos comentários. Só que aí você tem que encarar o hate da maneira mais leve e elegante possível. Dá um toque de... uma pitada de não faça isso. Você tá falando besteira. Porque aí, como eu respondi a menina, eu olhei e falei... Por que eu ia mentir se eu tô falando sobre a minha carreira profissional? Dá uma olhada lá no meu LinkedIn. O fecho. E tem que ser assim, gente. Não tem como fugir disso. E igual ela falou assim, ignora, gente. Tipo, deixa falar, deixa... Você tá crescendo. Sinônimo de que você tá crescendo no que você tá, no ramo que você tá fazendo. Exatamente.
E, Vini, principalmente voltando para o jornalismo, falando também sobre criação de conteúdo, hoje em dia a gente tem uma formação que vai além do jornalismo tradicional. Acho que quando, pelo menos, eu entrei na faculdade, eu tinha muito que o jornalismo era uma caixinha que ainda era ou era redação, ou era emissora. Mas no dia a dia a gente percebe que não é assim. Que é uma profissão que te permite, cara, trabalhar desde relações públicas até ser jornalista, trabalhar com análise de dados também, por conta da nossa formação, que é comunicação social, com ênfase em jornalismo. Então, você é preparado para o mercado da comunicação, mas para você, voltado para o seu ramo que você está agora, para criação de conteúdo, como você faz para traduzir essa linguagem mais jornalística para os seus conteúdos, para as redes sociais? Olha, eu pego outras inspirações, eu pego quem tá fazendo isso, vários outros criadores de conteúdo. Tem muita gente que eu principalmente, você olha lá ele apresentando o jornal, tudo sério e tal, assim, e você não. E depois você chega na rede social dele, você percebe que ele faz um conteúdo diferente. Então, por exemplo, Cássio Barco. Cássio Barco, ele faz um conteúdo totalmente diferente. Hoje em dia ele tá fazendo conteúdo até. Obviamente, ele usa só recursos, mas ele usa recursos de IA pra descrever alguma situação que poderia ter acontecido, sabe? Então, eu acho que é legal ter essa inspiração em outras pessoas para você poder criar o seu conteúdo baseado naquilo, não exatamente uma cópia. Porque hoje em dia quase tudo pode ser considerado cópia, mas é porque tudo é tudo criado ao mesmo tempo. Então, como que você vai falar, garantir que é uma cópia específica? Eu acho que é recorte. Aquela frase de a arte imita a vida, né? A gente pega recursos de que a gente conhece para colocar naquilo que a gente quer fazer. Então, por exemplo, quando alguém vai pintar um quadro, ninguém pinta um quadro, criei da minha cabeça do nada. Um desenho, um filme que é feito com um ET, alguma coisa, é inspirado em algum bichinho, alguma coisa assim. Não tem como você criar algo que seja completamente irreal, que a gente nunca tenha visto. Tudo que a gente cria é parte do nosso imaginário. Então, acho que é recorte de cada pessoa que a gente assiste, que a gente acompanha, para que a gente possa moldar o nosso conteúdo e criar. Eu pego bastante a questão de jornalistas grandes para tentar também trazer um pouco para o meu conteúdo e tentar colocar aquela linguagem um pouco mais séria numa linguagem mais jovial e mais legalzinha, mais bacana, mais acessível, maneira. Mas gente como a gente, sobre. né? Pra Exato. entender um pouco assim mais. Exato. Criar identificação, né? Exato. É igual a Netshoes. A Netshoes comentou, inclusive, nesse vídeo viral. Eles comentaram, é sobre. Do nada eles comentaram. Isso eu achei sensacional. Eles comentaram, é sobre. Meu pai, por exemplo, não entendeu. Meu pai, é sobre. É sobre o que quê? É sobre? É sobre o quê? Faltou uma coisa ali. Exato. E ele não entendeu também o meme da Taylor. Comentário. Ele não entendeu também o meme da Taylor, porque ele não tá inserido naquele contexto. Então, Ela é além da brasileira, identificação... né? Exato. Ele achou que era jogador. Ele achou Ele que era deve ter jogador. olhado e falado, Swift, né? A marca lá de ação. Exato. Eu vi um meme Carne. disso hoje. Então, é exatamente isso. A identificação e também a comunidade. Aquilo que a pessoa conhece. Acho que é mais isso. Vini, e além de criador de conteúdo, a gente ficou sabendo também que você atua como repórter numa rádio. Conta um pouco pra gente de como você se prepara para um dia antes da gravação de ser repórter em loco. Olha, geralmente eu faço mais comentários, né? Eu faço mais a parte de comentários, mas tem também... já estou trabalhando já para fazer algumas reportagens. E o comentário na rádio, ele é bem diferente. Porque, por exemplo, lá a gente tem três setores, né? Tem o narrador, que fica lá sentado na cabine. Tem o comentarista, que fica também na cabine. O mediador da minha rádio, que é o Cério Campos, grande Cério Campos, que sempre me dá bastante oportunidade. E tem o repórter que fica lá no campo mesmo. Às vezes o repórter até pode ficar na cabine, mas o ideal é ele ficar no campo, que ele consegue enxergar tudo, ver tudo. E aí, no caso, geralmente eu fico como comentarista, não preciso levar o rádio, porque, por exemplo, quem é repórter leva o rádio. Eu, quando fico como comentarista, eu só pego o microfone lá, analiso minhas informações, eu tenho uma tabelinha, eu levo uma lousinha que eu escrevo com caneta esferográfica, e aí eu coloco a formação dos jogadores e tudo mais, e aí eu começo a comentar, falar minhas opiniões, minhas visões, eu tento estudar tudo antes, ver jornalistas, ver todos os programas antes, para poder ter um embasamento. O narrador faz praticamente a mesma coisa que o comentarista. A questão é que o comentarista não vai narrar, ele vai comentar aquilo que ele está vendo e analisar com os traços dele. O ideal era ter começado como repórter, mas foi preferência do mediador da minha rádio. E aí, o repórter em si, ele tem que se preocupar com o máximo de informação possível. Ele precisa estar com todas as informações de dados dos jogadores, quanto tempo que ele não faz gol, quanto tempo que o clube em si não faz gol, quanto tempo está sem ganhar.
quantas vitórias já embalou, qual que é o retrospecto da temporada e do confronto. Então, é muita coisa que você tem que prestar atenção para que você não se embanane lá, não fale qualquer coisa, besteira, sabe? Então, eu acho que o ideal é você estar sempre munido de muita informação, de ter tudo aquilo bem guardado na sua cabeça e também estudar bastante, prestar bastante atenção e principalmente estudar durante a semana, não, sei lá, de última hora, igual uma prova, você revisa uma prova em última hora. Não, faz isso bem antes, porque se você deixar para os 15 minutos do segundo tempo, você vai acabar tendo dificuldade. Literalmente, né? É, exato. E falando sobre o ao vivo, ele é muito instável, né? Uhum. Você nunca sabe o que vai acontecer. Ah, internet caiu, o jogador do nada deu uma polêmica, deu uma briga no jogo que vocês têm que comentar. E aqui no AGCast a gente gosta de saber sobre bastidores. Você já passou por algum perrengue ao vivo? Olha, perrengue especificamente não. São casos que a gente precisa comentar e que a gente entende que, às vezes, por mais idade também, é difícil a pessoa se inserir no contexto atual. Mas, por exemplo, eu já ouvi frases machistas, por exemplo, sobre árbitra. E a gente corrigiu, retaliou já de cara, assim, o repórter, porque o repórter tinha falado, não sei se a atuação dessa árbitra foi boa, porque não sei se era pra ela estar aqui mesmo, assim. E aí, eu não cito nomes, eu não gosto de colocar nomes, eu sei que a situação é difícil, mas a gente precisa entender toda a questão e tem que falar, eu acho que o principal é falar da situação mesmo. Foi um jogo pequeno, né, mas que a árbitra, eu acho que não tinha feito nada de errado, não. Eu acho que foi só uma visão de alguém que acompanhou e criou ideias, um estereótipo sobre a mulher lá no passado e trouxe pra hoje sem ter aquele processo de evolução. E aí o narrador já retaliou, já falou, não tem nada a ver e tal, assim. E tanto que a gente elegeu a árbitra como a melhor da partida, naquela partida. Até porque ela foi bem, sim. Ela foi craque do jogo, foi legal, assim, ter essa... Porque, assim, não que foi legal a situação, mas que foi legal que eu vi o narrador fazer, que esse cara é gente boa pra caramba, adoro ele. Foi o primeiro narrador que eu cobri jogo junto. E ele foi super inteligente pra situação, pra ele entender a situação. Porque muita gente mascararia, muita gente falaria não, mas ele passaria pegou... um pano, Exato. Né? Você tem que ter essa inteligência de identificar o que tá acontecendo e ver um problema. Eu acho que principalmente no futebol feminino, quando a gente fala sobre mulher no campo do jogo mesmo, da quadra. Eu falo isso porque semestre passado eu fiz uma reportagem só falando sobre a presença da mulher no esporte. Mais voltado, como fazendo um recorte de futebol. Então, analisei tanto futebol masculino, a presença por conta das árbitras, mas também voltado para o futebol feminino. E a gente tem muito a falar sobre. Muitas coisas que estão ainda no subconsciente, como estereótipos. Então, isso aqui daria até um episódio de AGCast só falando sobre a presença da mulher no esporte. E agora, Vini, a gente chegou no momento do quadro do Conselho do Entrevistado. Qual conselho você daria para quem está começando o jornalismo esportivo? Dentro da sua trajetória que a gente viu que, né, repleta longa de experiências. Ele faz muita coisa. E também pode ser um conselho que você queria saber antes de começar. Eu acho que é o ideal mesmo, porque eu entrei bem cru na faculdade. Eu entrei sem saber praticamente nada. Acho que vou até falar olhando para a câmera. Eu entrei sem saber praticamente nada, assim, do que seria o esporte, como que cobria um jogo. E eu percebo que pessoal de outras faculdades, não vou citar o nome, lógico, de outras faculdades que tem mais valor, que o pessoal fala assim, não, porque o pessoal que tem mais poder econômico em específico, eles já têm essa noção de outras pessoas, os pais, avós, todo mundo que carrega esse poder, não só poder financeiro, mas também de estudo, de entender as coisas. Eles conseguem ter uma visão melhor sobre as coisas que muitas vezes as pessoas que não têm tanto acesso à informação, à educação ou qualquer outra coisa, elas não conseguem ter. Eu não sabia muita coisa do processo da faculdade, como que chegava. E aí eu fui aprendendo aos poucos. Tanto que esse ano foi o meu primeiro ano cobrindo jogos. E eu cobri acho que mais de 20 jogos esse ano. Mas, ano passado, por exemplo, eu não fui em nenhum estádio, por exemplo. Esse ano eu fui em vários, fui uns 6, 7, 8 estádios, não tenho certeza agora. E só fui pela primeira vez em um estádio para assistir um jogo do meu time em 2022. Então, eu acho que o ideal para a pessoa que quer cobrir jogos,
que quer estar presente ali, que quer trabalhar com jornalismo esportivo, isso também no geral. Você está em eventos, você está buscando networking, você está buscando mais trabalho específico, porque a faculdade ela vai te ensinar muito, mas muito do teórico. O prático ali, uma base, mas você vai precisar dessa prática mais trabalhada, com mais coisas, porque para o mercado é importante. Você aprende muito na prática, muito mesmo, e na faculdade você aprende mais o teórico, daquilo que você precisa saber, do básico que você precisa saber. A prática ela vai ser muito importante para te moldar, tanto para o mercado quanto para a vida. Você vai aprender muitas coisas. E aí eu diria para a pessoa criar uma credencial para cobrir jogos, eu diria para a pessoa buscar rádios, para a pessoa criar conteúdo também. Mas eu não gosto de criar conteúdo, mas eu não gosto de fazer isso, não gosto de aparecer. Gente, não precisa ter medo. Você tem que fazer. Você tem que ir atrás da melhora. Porque você só vai melhorar se você tentar. É que nem eu tinha falado agora há pouco. Só erra quem tenta, só tenta quem tem medo de errar. Então, sempre tentem trabalhar essa ideia. Porque quando você chega na faculdade, você chega também muito naquela ideia do ensino médio. De que, eu estudo é isso, isso e aquilo. Mas quando você chega na faculdade, você chega com outras pessoas, outros amigos, outras ideias também, outras cabeças. E pessoas que têm um interesse em comum, que é estudar aquele curso que está estudando. Que é, no caso, o jornalismo, ou talvez um curso de rádio e TV também, que se interesse por coberturas, tem amigos que estão. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Ir atrás de experiências, eventos, networking também é muito importante. Eu estou em vários eventos hoje por causa do networking, então eu acho que esses são os pontos principais que alguém pode ter, e eu acho que seria o melhor conselho para dar para alguém, e até um conselho que se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim, eu daria esse conselho. E Vini, aproveitando que você falou sobre networking, esse é o seu momento de olhar para aquela câmera e se vender, contar pra gente onde a gente te encontra, como que a galera pode conversar com você para fazer networking, onde a gente te encontra. Olha, eu tô no YouTube, no Instagram e no TikTok como @vinibrasa. No canal é só você pesquisar Vini Brasa que você vai encontrar meu canal lá. Eu tenho também LinkedIn. No meu LinkedIn eu tenho meu nome mesmo, é Vini Mendes. Eu adoraria mudar pro Vini Brasa, mas eu acho que é melhor manter o lado profissional por enquanto. E eu acho que o principal ponto ali do Instagram, se você curte conteúdo de futebol, você curte um conteúdo mais descontraído, um conteúdo menos massivo e menos falado com uma forma... eu mesmo aqui eu tô falando um pouquinho mais formal, mas lá eu falo mais zoeira, assim, mais brincalhão e tal. Mas assim que você me encontra lá, @vinibrasa, Vini Brasa lá, segue a gente aí para fortalecer o trabalho. Tem muita gente grande que já tá me seguindo. E você, Rafa, como a gente te encontra? Vocês me encontram como Rafael Domingos no LinkedIn e no Instagram como @rafaeldomingos. E você, Ju? Vocês me encontram no @anafaita com 2 As no Instagram. No TikTok é só pesquisar Ana Faita, porque eu nunca sei meu @, que tem alguma coisa que é diferente. E no LinkedIn eu tô como Ana Júlia Faita. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre faculdade, mercado de trabalho, até conselhos, podem sempre me chamar, que eu tô aberta. Adoro dar pitaco nas histórias dos outros, dar conselho. Olha, eu sou quase uma mentora. Eu só não cobro ainda. Então me chamem quando eu não tô cobrando. E, pessoal, eu quero agradecer, Vini, por você ter vindo aqui. Foi um papo muito legal. Eu falaria por horas sobre produção de conteúdo, sobre jornalismo, acho que foi muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E você, nosso querido ouvinte, que está nos ouvindo no Spotify e nos vendo pelo YouTube, não esquece de curtir, compartilhar esse episódio com algum amigo seu. Comenta aqui embaixo no YouTube se tem algum convidado que você quer que a gente traga, algum amigo seu da faculdade, algum professor também, porque essa temporada a gente está recebendo também professores. Conta pra gente o que você gostou do episódio, quais foram as suas opiniões, o que você quer saber sobre os cursos diferentes que a nossa equipe aqui de produção vai atrás das pessoas pra gente trazer pra conversar, porque o podcast é feito pra vocês. Não esquece também de curtir, de nos seguir nas redes sociais da GECOM, @Anhembi Morumbi na VO. É isso, um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Tchau. Valeu pela oportunidade, pessoal. Você gostou?